E eu quero convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos projetar, vamos projetar também. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 16. Estamos fazendo a exposição da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, e vamos dar continuidade a esta meditação. A Igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, eu não falei pela manhã e agora eu não dei abertura ao culto. Eu quero avisar que sábado que vem, nós teremos Tarde Alegre. E que horas que vai ser? 14 horas, tá? Então tragam os filhos, os adolescentes, para participarem desse momento, tá bom? Primeira Timóteo capítulo 3, versos 14 ao 16. Que diz assim: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Tomem assento, por favor. Então, nós meditaremos nesta noite, Igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade. 3 versos. A casa de Deus, então, que é a igreja, é o fundamento da verdade que é Cristo. E isso deve nortear a vida, o culto e todas as atividades da igreja. O respirar da igreja deve estar fundamentado na verdade, que é Cristo. Nós já vimos nos capítulos 2 e 3, que tratam do culto público e sobre a escolha dos pastores e diáconos. Já vimos sobre a oração a favor das autoridades. Vimos sobre o comportamento adequado dos homens e das mulheres no culto público. As qualificações dos pastores e as qualificações dos diáconos. O trecho de hoje encerra essa grande seção da carta, capítulo 2 e capítulo 3. Embora alguns comentaristas entendam que esse trecho dá início ao próximo capítulo. Está tudo bem. Tem uma conexão. A gente pode chamar de um trecho, uma perícope de dobradiça. Ela tanto serve para encerrar o capítulo 2, 3, como para dar abertura ao capítulo 4. Está tudo bem. Ela fecha uma ideia e, ao mesmo tempo, prepara o leitor para um novo assunto, um novo argumento dentro da carta. De todo modo, um pequeno trecho de grande valor doutrinário, grande valor teológico, sobre quem é a igreja, sobre quem é a verdade, sobre a piedade. É o que nós vamos meditar. Verso 14, então, Paulo diz: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Paulo reforça que, embora tenha deixado o seu filho na fé, Timóteo, na igreja em Éfeso, e partir para Macedônia, a gente já viu isso no capítulo 1, verso 3, o apóstolo pretendia voltar em breve, para estar junto de Timóteo em Éfeso. Timóteo não foi jogado na cidade em Éfeso, ou para cuidar da igreja de Éfeso, sozinho, para se virar. Paulo não deixou Timóteo, se vira aí e resolve todos os problemas, e muitos problemas. Paulo deixou lá porque confiava nele, era o seu pupilo, embora sendo jovem. Paulo, como um pai zeloso, e o apóstolo chama Timóteo de filho na fé, nas suas cartas, e aqui também, nutre então a esperança do seu filho na fé. Olha, eu vou voltar em breve. Mas, Timóteo, caso eu demore, você deve saber como se deve proceder na casa de Deus. E glórias ao Senhor, porque deixou escrito para todos nós, para que a gente não inventasse, embora a gente ainda invente. Mas a Bíblia já diz como se deve proceder na casa do Senhor. Então é por demais interessante que Paulo até aqui falou dos hereges, falou do combate a esses falsos mestres, falou da firmeza na sã doutrina, falou da graça do evangelho que salva pecadores, nada parecido com o que os falsos mestres estavam ensinando e se vangloriando disso. Paulo ensinou sobre o culto, sobre as orações a favor das autoridades, mesmo que não fossem amistosas. Paulo falou do comportamento dos homens e das mulheres no culto, sobre a santidade das mãos, a santidade do coração, a santidade das vestes, e ainda discorreu sobre a autoridade da igreja. Depois ainda listou as qualificações para pastores e diáconos. Então o apóstolo agora disse que há um modo de viver como igreja.
E olha que nós estamos na metade da carta. Quanta coisa Paulo já disse. A partir do capítulo 4, Paulo vai falar da apostasia dos últimos tempos. Os ensinos baseados em doutrinas de demônios que estavam assolando a igreja em Éfeso e assola a igreja até hoje. Ainda vai falar de como tratar as pessoas na igreja, o cuidado com as viúvas, o perigo das riquezas, os falsos mestres, o cuidado com os presbíteros. Há então um modo de viver como igreja. Deus nos deu as instruções para isso. Que maravilha. Por isso Paulo diz ao seu filho na fé, caso ele demorasse, Timóteo já teria as instruções de como proceder na casa de Deus. Não se tratava de um negócio particular, se tratava da casa de Deus, a igreja. Esse é o verso 14. Verso 15, então, Paulo vai falar da casa de Deus e ele diz, se eu demorar, então você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Comumente chamamos a casa de Deus o lugar onde realizamos o culto, o prédio. Isso tem trazido distorções do culto e sobre a presença de Deus também. Por vezes reverenciamos o prédio e desvalorizamos a reunião solene do povo. E a palavra traduzida aqui por casa, que oikos, também tem uma ideia de família. Alguns autores até vão abordar a família aqui. Não me parece ser isso. Parece a ideia de habitação. Há uma ideia de templo aqui. Uma ideia de construção, metaforicamente, mas tem. Até porque tem uma menção de coluna e fundamento. Há uma ideia de sustentação no texto, de estrutura no texto. Ao longo da revelação, então Gênesis ao Apocalipse, Deus escolheu se manifestar de modo específico. Ele escolheu o como, ele escolheu o onde, ele escolheu do jeito que ele quis, porque ele é o Senhor. Então ele criou um jardim para a comunhão com o homem e a mulher. Ele plantou o jardim. E ali se encontravam. Depois do pecado, e quando Deus criou o seu povo a partir de um homem, um casal, na verdade, mandou construir um tabernáculo, onde se manifestaria e receberia adoração. Com Salomão, um templo fixo, num lugar escolhido por Deus para o culto e a sua manifestação para a comunhão com o povo. Na nova aliança, Deus se manifesta no seu povo, não mais em prédios específicos, não em lugares específicos, mas no meio do povo, onde o povo está reunido. Então, o templo de Deus, a casa de Deus é a sua igreja e não um prédio. No texto, Paulo é muito claro ao dizer que a casa de Deus é a igreja, o ajuntamento, a assembleia solene. Ele diz como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A reunião do povo do Deus vivo. A assembleia do Deus vivo. O ajuntamento solene do Deus vivo. Veja que o conceito doutrinário e teológico não é apenas aqui. Eu vou citar alguns textos. Paulo aos Efésios, e nós já meditamos na carta aos Efésios, fala disso. Ele concatena o conceito família e casa no mesmo texto, usando a mesma raiz da palavra grega, oikos. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O mesmo ensino de Paulo aos Coríntios, primeira carta. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não são santuários, é um santuário. E o mesmo ensino na carta de Pedro, mostrando que a casa espiritual é uma e não muitas. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o povo reunido, sim, é o templo de Deus. A igreja é o santuário.
a morada de Deus no Espírito, a casa espiritual, a casa de Deus. E isso traz implicações saudáveis para nos ensinar que a igreja, o povo reunido, não é uma mera reunião social, como fazemos muitas por aí, mas é um ajuntamento solene e festivo onde Deus se faz presente na pessoa do Espírito. Por isso, a alegria, a solenidade, a reverência, a festa, a adoração, a entrega, o aprendizado e o privilégio na reunião do povo. E Paulo segue dizendo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Uma expressão e um conceito, o conceito Deus vivo, ou a expressão Deus vivo, é encontrado em muitos textos do Antigo Testamento, aos montes. E sim, servimos a um Deus vivo, verdadeiro, eterno, muito diferente de todos os ídolos mortos por aí, desde aquela época até hoje. Só há um Deus verdadeiro, só há um Deus vivo. Veja Paulo aos Tessalonicenses, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Percebem a dicotomia que ele faz aqui? Os ídolos deixados para servir ao Deus vivo, os ídolos são mortos, não falam, não andam, não pensam, não têm vontade. Deus, sim, é vivo. Tem poder, vontade, decide, criou e sustenta o mundo. É o Deus que nós servimos. Mas vejam ainda como essa expressão aqui, nesse texto, aqui na carta de Paulo a Timóteo, no trecho que nós lemos, aponta para Jesus. O texto na sequência vai dizer que Deus se tornou humano e depois foi recebido em glória. Um hino aqui no verso 16. A humilhação inicial se tornou em glória no final. Parecido com o texto de Filipenses 2. Esse parágrafo inexoravelmente aponta para Jesus. O verso 14 ao 16, da primeira letra E até a letra A do final, apontam para Jesus. Paulo não colocou o Deus vivo aqui à toa. Ele está trazendo o conceito do Antigo Testamento e apontando para Jesus. O Deus vivo é Jesus. A declaração de Jesus a João no Apocalipse diz isso: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1, 17, 18. Exatamente isso que Paulo está testando aqui. Nós servimos a um Deus vivo, um Senhor vivo. Jesus é a encarnação exata, visível e vitoriosa da expressão Deus vivo. Como Paulo fala aos Colossenses e o autor aos Hebreus descreve brilhantemente. A igreja é dele, a assembleia solene é dele, por isso a assembleia solene e alegre é por causa dele, para a glória dele, porque o Senhor da igreja está vivo. Além dessas coisas, a expressão Deus vivo, apontando para Jesus, nos garante e fortalece a nossa esperança de que a nossa ressurreição futura é certa e garantida, porque o Senhor ressuscitou. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Jesus disse isso ao confrontar os saduceus sobre a ressurreição, em Lucas 20, citando os patriarcas. Então a igreja viva porque ela pertence a um Deus vivo, o Senhor dela, o cabeça dela, Jesus, o Cristo. E isso faz toda a diferença para a nossa reunião, para o culto público. É uma reunião de pessoas, mas não é uma reunião só social. É a reunião para nos encontrarmos com o Senhor vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Paulo então segue dizendo que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Algumas traduções dizem baluarte. Talvez Paulo estivesse fazendo aqui um contraponto com o templo da Diana, lá em Éfeso. Uma grande construção da época. Uma das grandes maravilhas da arquitetura da época. Orgulho dos efésios, idolatria dos efésios. O templo de Diana tinha muitas colunas, e Hernandes Dias Lopes diz que eram 127 colunas, com aproximadamente 18 metros de altura.
uma grande construção, um monumento. Mas Paulo mostra que a verdade está com a igreja e não no templo da Diana. A igreja do primeiro século não tinha prédios próprios, como nós temos comumente. E mesmo assim, ela era a estrutura que sustentava e sustenta a verdade, conforme o texto diz. Assim como a coluna sustenta o teto de um prédio e a fundação sustenta tudo, a igreja é a guardiã da verdade. E a verdade não é uma ideologia, seja ela qual for. A verdade não é a filosofia grega presente, bem presente na época da carta, que influencia a nossa sociedade até hoje. A verdade não era o legalismo judaico, que também está presente na carta, principalmente no início. Nem um conhecimento elitista do gnosticismo também está presente na carta, no início e no final. Nem nenhum misticismo. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo, cabeça da igreja. Isso que o verso 16 destaca. O argumento de Paulo no verso 15, sobre casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ele vai apresentar quem é a verdade no verso 16. Por quem nós devemos viver e quem nós devemos pregar. Então a igreja, a estrutura que sustenta a verdade, ela faz isso quando ela obedece, vive e prega a verdade, que é o seu próprio Senhor. O que a igreja faz, então, é apresentar a boa nova de salvação ao mundo. Esse foi o mistério guardado por séculos e revelado expressamente em Jesus. Não tem mais nenhum mistério a ser desvendado, já foi. Plenamente, cabalmente em Cristo Jesus. Ele é o ápice da revelação, conforme o autor aos Hebreus diz, capítulo 1. Deus, então, por graça, providenciou a salvação para todo aquele que cresce, para todo o canto do mundo, fosse gentio ou judeu. Ou melhor, judeu e gentio, porque primeiro começou com os judeus. Essa é a verdade que o mundo tenta calar há séculos. Essa é a verdade porque a igreja é perseguida há séculos e ainda será. Mas a igreja de Cristo sobrevive, porque ela é sustentada pelo próprio Senhor, a verdade encarnada e vitoriosa sobre a morte, a verdade viva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o verso 16 é sobre Cristo. Ele não escreveu só o verso 16 sobre Cristo e o 15 sobre o outro assunto, não, é sobre Jesus. É sobre essa verdade que a igreja é a guardiã, que não brota dela mesma, mas é do seu Senhor, do nosso Senhor. O verso 16, então, chega para mostrar, e aqui é provavelmente um hino antigo. Olha, a igreja tinha já os seus hinos, né? A gente acha que hino é uma coisa muito moderna, não. Isso vem de longa data. E aqui, talvez, influência do judaísmo, com o saltério, do povo não judeu, os gentios, a igreja tinha hinos. E um hino muito bem estruturado. Então chega para mostrar, Paulo chega no verso 16 para mostrar com um hino antigo, construído de modo poético e meticuloso, a beleza e a grandiosidade do mistério revelado em Cristo. E a grandiosidade do mistério da piedade, conforme ele diz, sem dúvida grande é o mistério da piedade, ou seja, a vida no Evangelho, a vida que agrada a Deus, a vida de devoção, a vida obediente. Não é por causa da igreja, mas por causa do cabeça da igreja, Cristo. E o hino é assim, ele começa com Cristo e termina com Cristo. Ele começa com a humilhação e termina com a glória. É tudo por Cristo. As linhas do texto, do verso 16, desse hino bonito, formam sentença de contrastes das 6 linhas. Carne e espírito, anjos e gentios, mundo e glória. Paulo não tomou um texto desconectado, um texto relaxado, feito de qualquer maneira, não. Paulo tomou um hino. Alguns chegam a dizer que talvez Paulo tenha feito o hino, composto o hino. A gente não sabe, pode ser. De qualquer forma, um hino da igreja do tempo do primeiro século. Então, Paulo tomou uma obra de poesia muito bem construída para explicar o mistério da piedade.
E repito, para que não haja dúvida, não há mais mistério a ser revelado. Não há mais doutrina nova a ser revelada. Tudo já foi revelado. E o ápice da revelação é Cristo. Quem vê encontrar toda a plenitude da revelação daquilo que Deus decidiu revelar à humanidade, olhe para Cristo. E olhar para Cristo, você vai precisar olhar para as Escrituras. Já está tudo aqui. Não tem mais ninguém escrevendo coisas novas da revelação dos céus. Então vamos ao hino. A primeira linha, a primeira frase, aquele que foi manifestado na carne. Algumas Bíblias traz Deus, e aqui tem um pronome, e esse pronome aponta para Deus, porque ele falou de Deus no verso 15. Então está apontando para Deus, que já foi mostrado antes. Deus encarnou e se fez um de nós. O texto claramente fala de Jesus, a expressão corpórea exata de quem é Deus. Doutrina fundamental para a expiação de pecados, da nossa substituição na cruz, e para o derramamento de sangue imaculado, para o pagamento dos nossos pecados. Era fundamental que Cristo encarnasse. Aliás, João, na sua carta, vai dizer que quem não crê nisso está longe do Evangelho. Isso é heresia, se não crer na encarnação de Cristo. O Pai enviou o Filho para o mundo, para a humanidade, em humilhação encarnou-se e se fez um de nós. E a próxima frase foi justificado em espírito. A segunda linha é mais difícil. E algumas traduções trazem espírito aí em letra maiúscula, com a ideia de ser Espírito Santo. Outras traduções trazem o espírito em letra minúscula, com a ideia de ser o interior de Cristo, a parte espiritual de Cristo. E não dá para a gente saber exatamente o que Paulo estava pensando aqui, porque o contexto não clareia. As duas possibilidades são reais e possíveis. Se optarmos pelo Espírito Santo, então um Espírito com letra maiúscula, Jesus foi justificado pelo Espírito no sentido de ter sido confirmado o seu ministério terreno e messiânico com a unção do Espírito. Ou seja, aprovado pelo Espírito Santo, inclusive ressuscitando Jesus dos mortos. O Espírito sempre esteve com Cristo, no seu batismo, na sua tentação, no seu ministério e na sua ressurreição. O ungido do Senhor. Essa é a ideia, então, de ser justificado no Espírito. Se abraçarmos a ideia de ser o Espírito, o âmago de Jesus, a ideia seria que mesmo encarnado, mesmo em corpo 100% homem, seu Espírito imaculado demonstrou sua santidade, sua justiça, sua retidão, sua impecabilidade. Então, estaria justificado no Espírito. Uma ideia ou outra, as duas, ambas são ortodoxas e servem para fazer o contraste do paralelismo poético aqui, carne e espírito. Quando estivermos com Paulo, a gente pode perguntar, Paulo, naquele texto que você escreveu a Timóteo, qual era a ideia? Não sei se ele vai nos responder, mas a gente pode perguntar na eternidade. A terceira linha, visto pelos anjos. Os anjos sempre estiveram presentes no ministério messiânico de Jesus. No seu nascimento, na sua tentação, na sua dor, na sua ressurreição, os anjos viram e falaram aos discípulos na ascensão de Cristo. Os anjos foram testemunhas da sua humilhação e da sua glória. A obra de Jesus teve repercussão no mundo espiritual. Os anjos foram testemunhas da vitória do Filho eterno sobre o pecado. E até os demônios foram testemunhas, viram a sua própria condenação, pois foram expostos ao desprezo na cruz como prisioneiros vencidos de uma batalha, como Paulo muito bem mostra na carta aos Colossenses. Os anjos foram testemunhas da obra de Cristo, do início ao fim. A próxima linha, pregada entre os gentios, que vai fazer, então, contraste com os anjos. O evangelho foi pregado aos cantos do mundo. Jesus, antes de subir aos céus, deu ordens para que seu evangelho fosse pregado a todo mundo. Paulo foi o grande missionário aos gentios, levando o evangelho da graça. E ele fala desse evangelho na carta, no final do capítulo 1. A obra e a pessoa de Jesus foram pregadas para a salvação de todo o que cresce, não só judeus, mas gentios também. Esse é o grande mistério revelado. A salvação era para todos os povos, todas as tribos, todas as etnias.
Todos então formando uma só família, um só povo, unidos e reconciliados pelo sangue de Cristo na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Uma das belezas do Evangelho. O Evangelho não está restrito a uma etnia. Não estava restrito aos judeus, embora eles tenham recebido a lei, tenham recebido os patriarcas, mas a salvação era para todos. E aqui Paulo então desmonta os argumentos dos judaizantes que estavam assolando a igreja lá no capítulo 1, verso 3 ao 6. Ensinando coisas da lei, como se aquilo fosse para a salvação, e ainda se vangloriando daquilo, e coisas que eles nem sabiam explicar. A próxima linha então, crido no mundo. Diante da pregação, muitos ao redor do mundo começaram a crer no Salvador enviado dos céus. A obra de Jesus, o evangelho da verdade, não foi e não é para uma parte do mundo, nem uma região do mundo, nem um continente ou um país, nem uma etnia. Foi manifestado e pregado e crido em todo canto do mundo. Muito diferente das religiões da época e o alcance dos deuses da época, em letra minúscula. Os deuses tinham território. Diana era dos Efésios. E cada região, cada país, cada povo tinha os seus deuses particulares, que dominavam, entre aspas, que tinham influência, entre aspas, naquela região. Enquanto Jesus é pregado em todo canto do mundo. E a última linha, recebido na glória. Jesus morreu por nossos pecados. E o texto não fala da morte aqui, explicitamente, mas está intrínseco a esse hino. Basta uma leitura de boa fé, uma leitura cuidadosa. A gente percebe o ministério terreno de Cristo aqui. Jesus morreu por nossos pecados, mas não foi detido pela morte. Ao contrário, com grande poder dos céus foi ressuscitado, venceu a punição do pecado, a morte. Foi assunto aos céus e recebido com glórias e honra. A humilhação passou, assentando-se à direita da majestade. Sua humilhação foi recompensada com exaltação, ressurreição e glória, e ainda falta o seu retorno, com majestade, com todo o poder, visível por todos. Nem Nero, imperador da época, nem a deusa Diana foram recebidos na glória. Nunca foram senhores absolutos de nada. Mas Cristo sim. Foi recebido com honras, mostrando o seu triunfo completo nas regiões celestiais. Esse é o mistério da piedade revelado. A grandiosidade do Evangelho de Cristo, que não está restrito a nenhum endereço. Embora nos reunamos em um endereço, a igreja local, o Evangelho não está restrito à nossa rua, nem à nossa cidade, nem ao nosso estado, nem ao nosso país. É para todo mundo. Afinal, Cristo amou, o Pai amou o mundo e enviou o Filho. São essas doutrinas, ou essa doutrina de Cristo, que a igreja deve defender e pregar, viver e testemunhar. Afinal, essa é a verdade. E todo ser humano sempre buscou a verdade. E hoje está na moda dizer que cada um tem a sua verdade particular, você pega a sua verdade e bota no bolso. Isso não existe. Existe a verdade, que é Cristo Jesus. E a guardiã desta verdade é a igreja fiel de Cristo. Quanta responsabilidade e privilégio. E eu quero aplicar, talvez eu até repita algumas coisas para reforço. Duas coisas aqui. Primeiro, eu quero pensar com os irmãos de forma prática sobre o valor da igreja. Depois disso tudo, e eu vou dizer que quem gosta de escrever, isso aqui dá um livro, esses 3 versos. Isso aqui dá um livro de boa teologia. Depois disso tudo, o que é a igreja? É o ajuntamento vivo, criado pelo próprio Senhor que está vivo. Porque ele disse que ele fundaria a sua igreja sobre ele mesmo, a pedra principal.
Então, igreja é assembleia, responsável por viver e pregar a verdade. Ela é o sustentáculo da verdade neste mundo. Não porque ela produz a verdade em si mesma, não. Nem a partir de si mesma, também não. Mas porque representa a verdade, o seu cabeça, o seu Senhor, Jesus Cristo. Sem a igreja, o mundo implodiria de vez. Não fomos criados apenas para andarmos neste mundo e desfrutarmos das coisas que tem neste mundo, coisas boas, tem. Nós fomos criados para refletirmos e defendermos a verdade. Além disso, a igreja é a habitação de Deus, morada do Deus vivo. A igreja tem propósitos cósmicos e espirituais. Ela reflete o Senhor do cosmo, o Criador de todas as coisas. É muito mais do que um ajuntamento, ou um puro e simples ajuntamento. Há um valor à igreja, que vem do seu cabeça, da autoridade sobre ela, o Senhor Jesus, o seu fundador e sustentador da igreja, aquele que recebe adoração. Então, como alguém pode desmerecer tamanho privilégio de cultuar o Deus que habita conosco? Como alguém pode simplesmente se afastar do povo do Senhor e achar que está tudo bem e isso é normal? Porque eu não estou afim de ficar no meio do povo. A igreja não é um apêndice da nossa vida, da vida do crente. Não, de manhã eu falei, usei até uma expressão mais coloquial, como se fosse uma verruga agarrada na gente. Não, não é. A igreja é a nossa vida de cristão. Nós fazemos parte do povo vivo, que serve a um Deus vivo, que habita com este povo e que nos deu a responsabilidade de proclamar, viver, sustentar a verdade, que é o próprio Senhor. Então, o crente na igreja, ele aprende, ele comunga, ele é consolado, ele é corrigido, alimentado, amado e ama. Somos um povo vivo porque somos povo de um Deus vivo. Então, tem que ter vida. Se perdermos isso de vista, amados, nós seremos um clube e não uma igreja. Mas nós não somos um clube. Nós somos a igreja, a casa do Deus vivo. Então, queridos, valorize a igreja. Valorize a igreja do Senhor. Ela não é nossa. Nós temos o privilégio de fazermos parte dela, como família e como habitação de Deus. Valorize a igreja. Não fale mal da igreja. Ela é de Cristo. Segunda coisa, as diretrizes para a igreja. Então, como é que a gente vive como igreja? Há um modo de viver como igreja. E o texto diz, claro que aqui no 14 não diz todas as coisas, mas a carta toda diz: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Há um modo de viver como igreja. Há um modo de cultuar. Há um modo na escolha dos líderes. Há um modo na escolha dos servos, na oração, na defesa da sã doutrina, no repúdio aos hereges, no repúdio das doutrinas de demônios. Deus já nos revelou como quer que essas coisas aconteçam, e elas não podem ser tiradas da nossa imaginação. Eu falo isso aqui sempre na EBD, a gente diz que a Bíblia é nosso manual de fé e prática, mas aí a gente começa a inventar coisas que não estão nas Escrituras, e que ferem as Escrituras. Como ousamos viver como igreja sem atentarmos para essas coisas? Como ousamos fazer qualquer coisa como igreja, sem lembrarmos que é a habitação do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade? Como nós inventamos cultos que mais parecem nos dias de hoje espetáculos de apresentação de alguma coisa, sem levarmos em conta as diretrizes do texto que fala de culto? Como nós traçamos regras de comportamento na adoração, homens e mulheres, diferentes ou que contrariam
os textos? Como nós instituímos líderes que contrariam o texto? Como nós dispensamos, jogamos fora as qualificações claras das Escrituras para a escolha de pastores e diáconos na igreja? Como podemos pregar outro assunto que não seja a obra de Cristo? Encarnação, morte na cruz, ressurreição, ascensão aos céus e futuro retorno, futura volta. Que está aqui nesse hino belíssimo do verso 16, está aqui. Pregue o verso 16, pregue o verso 16. Porque, infelizmente, a pregação tem se tornado afagos ao pecador. Aliás, pecado não se fala mais, disciplina não se fala mais. Pregações de autoajuda, pregações de prosperidade, pregações de ideologias sociais e por aí vai, e etc. Quando a verdade habita a igreja, quando a verdade foi nos dada para que a igreja do Deus vivo seja a coluna e fundamento dela, da verdade. Quem rejeita essas coisas, amados? Quem rejeita a verdade, rejeitou o Evangelho, rejeitou Cristo. Porque não há salvação fora de Cristo. Ah, mas eu creio em Cristo, só que eu faço diferente de tudo que Cristo mandou. Então você rejeitou Cristo. Ah, mas eu não abandono tudo que ele falou, eu abandono só um pedaço, então você abandonou Cristo. Ah, mas eu quero inventar um negócio que vai contrariar aqui, porque o tempo mudou. Então você abandonou Cristo, porque já estava revelado como nós devemos agir. Queridos, boas intenções e zelo religioso, sem a verdade, não salvam. Você pode ser o melhor membro da igreja. Pode ter a melhor das intenções. Se não viver a verdade, que é Cristo, não tem salvação. Não tem eternidade com Deus. Então, sejamos fiéis ao que já foi revelado. Sejamos fiéis à verdade, que é Jesus. E se quiser ver como a igreja deve caminhar, leia a primeira carta de Paulo a Timóteo. Toda. Leia a segunda, já na sequência. Leia a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. O que não fazer? Por que a igreja lá estava tão bagunçada e tão imatura a ponto de ele chamar de uma igreja carnal, infantil? Já temos tudo o que precisamos. Já está tudo revelado. E graças ao bom Deus, escrita e mantida até nosso tempo. Com a capa que você quiser. Tem de todo gosto. A palavra do Senhor está aqui. É aqui, está, ela é a palavra do Senhor. Quero concluir então um texto que me agrada muito, porque fala do que é a igreja nesse plano cósmico de Deus. Muito mais do que a gente, por vezes, pensa. Como se fosse um encontro, eu tenho que ir lá, o pastor me vê, anotar lá um X presente. Aqueles irmãos chatos. Vou lá, só canta hino do cantor, ou só canta hino moderno. Ou ele prega 1 hora, ou ele só prega 40 minutos, também não vou não. A igreja é mais, amados, mais do que isso. Efésios 3, de 8 ao 11, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é testemunha da vitória de Cristo até no mundo espiritual. Neste mundo e também no mundo espiritual. A igreja tem um propósito cósmico, teológico, e não só
como reunião. Não desmerecendo a reunião, claro. Pense sobre isso, amados. Pense sobre isso. Você que já serve a Cristo, molde seu coração para servir a Deus com mais empenho, servindo a igreja. Não, eu sirvo a Deus, mas não sirvo a igreja. Isso não existe. A salvação é vivida na igreja. Não existe carreira solo no Evangelho. Então, se você já serve ao Senhor Jesus, já é dele, ajuste seu coração para amar a igreja, servir a igreja e agradecer pelo privilégio de servi-la. E se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, só há uma verdade neste mundo, que é Cristo Jesus. E você encontrará nas igrejas fiéis. Não no pastor, nas pessoas, mas na pregação e na vivência da igreja, que deve refletir a verdade, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, grande e majestoso, obrigado pela meditação da Tua palavra, pelo privilégio, Deus, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. A coluna e o fundamento da verdade. Que bênção, que maravilha. O Senhor escolheu homens e mulheres falhos, pecadores, e nos salvou no sangue do Teu Filho, na vitória dele na ressurreição. Para sermos, ó Deus, como igreja, guardiões da verdade que é Cristo Jesus. Vivermos isso, proclamarmos isso, anunciarmos isso, porque só há uma verdade. Jesus, aquele que venceu, que está vivo, o vitorioso, que adentrou a glória e recebeu honra, está à direita do Pai, reinando desde já. Glórias ao Senhor por isso. Que a palavra do Senhor encontre corações férteis para produzir os frutos adequados. Em nome de Jesus que oramos. Amém.